Querido Deus, amado Pai Celestial, no nome sem igual, meu Deus, do Senhor Jesus Cristo, queremos entrar mais uma vez na presença do Senhor. Mais uma oportunidade nos é concedida de podermos estar aqui. E como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. O rei Davi disse, preferia estar um dia na casa do Senhor do que em outras partes mil. É o melhor lugar, Senhor, para se estar, é na casa do Senhor. Oh Deus, quão bom e quão suave, quão agradável é a união dos irmãos perante o Senhor e sob a tua palavra. Vem nos ajudar nessa noite, vem falar aos nossos corações, pois nós estamos te pedindo, Deus, estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Foram apresentadas a Isabelle e a Yasmin, né? Por favor, fica de pé aí. São amigas da Luísa, né? Fica de pé aí, Yasmin e Isabelle, né? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus Cristo. Sobe aqui um pouquinho aqui, Jorge, esse negócio aqui. Vamos para a escritura, irmãos? Para a escritura? Hã? Não, era para subir um pouquinho. Aí tá bom, tá bom. Um pouquinho. Romanos capítulo 10, do 8 ao 17. Romanos capítulo 10, do 8 ao 17. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Podemos assentar. Tem audiência não, Jorge? Tem comunicação de audiência não, né? Então, graças a Deus. O centro da Bíblia, como nós sabemos, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Logos de Deus, né? Quando Logos é uma palavra no grego, isso significa o verbo, a palavra, né? Então, podemos ler em São João capítulo 1, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, o Logos, sendo a própria essência de Deus, o Logos é a palavra de Deus. Portanto, o Logos é o Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia é cristocêntrica. Todo o centro da Bíblia aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o nome que deve ser chamado, irmãos, em nossas vidas. Jesus. Esse nome da salvação. Mas não é só o nome, tem que crer que Ele é o Filho de Deus e foi trazido à terra pelo Pai, manifestado em carne, e Ele é a salvação de todo aquele que crê. Por isso aqui está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente chega a pensar na incoerência de algumas interpretações. Quando em Mateus capítulo 7 está escrito, nem todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Já aqui nós lemos, todo aquele que invocar, né? Qual é a diferença? A diferença é que tem que invocar o nome do Senhor para ser salvo, tem que chamar pelo Senhor para ser salvo. Aí vai mais além, porque nem todo que chamar será salvo, mas para ser salvo tem que chamar. Por isso que aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que trazer sobre si o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus,
a vida eterna. Jesus Cristo é a vida eterna para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui diz, né? Com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então Jesus foi ressuscitado dos mortos. Até mesmo em vida, ele disse, derribai este corpo, e em 3 dias eu o levantarei. Porque ali já era o Pai no Filho. Porque o próprio Jesus disse, eu o levantarei. Então Jesus é Deus em forma corpórea, em forma humana, que desceu para ser o Salvador de todo aquele que nele crê, de todo aquele que o recebe e aceita como Salvador. Aleluia. Agora eu quero começar aqui, desviando um pouquinho o foco. 1 Coríntios 4:6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Mas aqui é não ir além do que está escrito. Nós sabemos disso, nós nunca poderemos deixar de pregar isso. A Escritura, irmãos, ela, se na nossa língua, qualquer língua, mas na nossa língua, nós, em média, não usamos mais do que 500 palavras para se comunicar. Mais do que 500, é o porquê, como, cadê, onde. Essas palavras que nós usamos todo dia, toda hora, todo instante, elas não são mais do que 500. E nós as usamos constantemente. A Escritura, irmão, tudo na Escritura nós vamos reprisando todo o tempo. Vamos fazendo uso contínuo das Escrituras todo o tempo. Então, não podemos ir além do que está escrito. E Jesus venceu o diabo com o está escrito. Quando Jesus precisou de uma grande arma para enfrentar o diabo, Jesus fraco pelo jejum de 40 dias e 40 noites, e o diabo quis se aproveitar e quis oferecer comida para que Jesus se vendesse a ele. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, Satanás, está escrito. Jesus venceu com o que está escrito. Nós sabemos que a salvação foi desprezada por Adão e Eva, e nós fomos jogados sob uma fase de condenação, porque Eva não ficou com o que está escrito. Mas Jesus veio e Jesus se posicionou, e Jesus venceu o diabo exatamente onde Eva não venceu. Jesus venceu o diabo por ficar com a palavra de Deus. Irmãos, todas as nossas fraquezas não podem nos condenar. E também nada que nós tenhamos de virtudes podem nos salvar. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, por crermos. Podemos ser justificados por representação, porque um ser perfeito nos representa junto ao Pai. Então essa é a condição que nós podemos ser salvos, podemos ser justificados, mas o nosso escudo é a palavra, o nosso escudo é aquilo que está escrito, porque quando está escrito lá em Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, porque ela diz que muitos virão naquele dia, no dia do julgamento. No dia do julgamento, muitos virão e dirão para o Senhor Jesus Cristo, Senhor, Senhor, invocando o nome do Senhor. Nós expulsamos demônios no teu nome, nós curamos enfermos no teu nome, e nós fizemos muitas maravilhas no teu nome. E o que Jesus dirá é, não vos conheço, vós praticadores de iniquidade. Iniquidade, irmão, é pecado. Desobediência é pecado. Nós temos que vencer o diabo com o que está escrito. Nunca a igreja vencerá com pensamentos de homens, com doutrinas de homens, com arranjos teológicos. A igreja só pode vencer com o está escrito.
está escrito. O apóstolo Paulo disse ainda que nós mesmos, ou um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, além do que está escrito, seja anátema. Já pensou? Um anjo desceu do céu. Mas se falar fora do que está escrito aqui na Bíblia, irmão, ele é maldito. Nós temos por certeza, por segurança, por convicção, que a Bíblia é a palavra de Deus, verdadeira, infalível e inadulterável. Você pega pessoas inocentes. Uma vez uma prima minha, debatendo com a gente, veio falar: meu primo, nós temos só o que a Igreja Católica quis dar, porque os originais da Bíblia estão com a Igreja Católica. Ainda vai ter muita coisa que vai aparecer. Irmãos, é a inocência dela. Isso foi uma inocência da parte dela. Deus não deixaria, irmãos, Deus sendo todo-poderoso, Deus sendo o autor, o continuador e o aperfeiçoador da sua obra, Ele não deixaria a sua palavra para ser o privilégio de ninguém, e muito menos de enganadores. Deus providenciou para que a Bíblia fosse espalhada por todo o mundo, e até hoje nós temos mais de 700 cópias da Bíblia, em não sei quantas línguas, não sei quantos idiomas. Não existe uma pessoa que possa dizer assim: nós temos os originais da Bíblia. Os originais da Bíblia estão espalhados no mundo inteiro, irmão. Cópias e mais cópias foram feitas. Isso é inocência. É tanto que a Igreja Católica, quando ela quis mudar alguma coisa, e de fato ela mudou. Qual a diferença da Bíblia cristã, da Bíblia evangélica para uma Bíblia católica? É que a Bíblia católica tem 7 livros a mais. A prima minha veio me perguntar: por que vocês tiraram os livros? Mas graças a Deus que eu tive conhecimento suficiente para dizer para ela: não fomos nós que tiramos, foram vocês católicos que acrescentaram. Porque para isso nós sabemos até a data, irmão. A Igreja Católica acrescentou 7 livros na Bíblia no ano de 1543, no Concílio de Trento. Foram acrescentadas. Um dia passou um programa evangélico de debate, eles debatendo, o título já estava errado. Por que foram tirados os livros apócrifos? Não foram tirados, foram acrescentados. É de estarrecer homens, teólogos, estudantes de Bíblia, não saber que não foram tirados, foi acrescentados. Mas Deus não deixou, irmãos. Deus pôs ao alcance de todos, porque Deus nos deu uma palavra, pela qual nós podemos nos segurar nela, para entrarmos no céu. Uma palavra verdadeira, palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora nós temos que ir pelo que está escrito. A Bíblia é fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo é a principal pedra, mas o fundamento é a pedra de coroa, mas o fundamento é dos apóstolos e profetas. E em todas as eras, Deus enviou um profeta seu com a palavra da hora. Eu gostaria de ler alguns parágrafos aqui. Irmão Breno falou na mensagem, o absoluto, parágrafo 242, a fé para o rapto está nas mensagens. A fé para o rapto está nas mensagens. Irmãos, nós não cremos em outra Bíblia fora dessa. Tem igreja que tem outra Bíblia fora dessa. Tem igreja que tem traduções de Bíblia extra, completamente diferente das outras, que na realidade é 6 por meia dúzia, usam sinônimos para dizerem que são os únicos, Mas nós temos a Bíblia. Inclusive, se alguém quiser estudar pelos textos originais da Bíblia, é só fazer um curso de grego, hebraico, aramaico, que estuda. Hoje você tem a Bíblia para ler nas línguas originais. Agora, nós vamos ver aqui o que o mensageiro de Deus para essa era, o porta-voz de Deus, um profeta, falou. Porque a mensagem de Deus não é um outro livro. A mensagem de Deus é a Bíblia explicada, não acrescentada, nem adulterada, nem diminuída, mas é a Bíblia explicada. Nós vamos ler aqui alguns tópicos. Eu tirei alguns tópicos, eu já li isso aqui em Fortaleza, foi muito bom lá. Eu acho que lá foi tão bom que nós não vamos atingir aqui, mas o que Deus nos der aqui é para o nosso ensinamento. A chave para a porta, parágrafo 8.
Todos vocês votaram 100% nisto, as decisões na igreja. Então nós seguramos firme nisto, vem? A igreja é soberana, ela é a autoridade máxima no local. O que a igreja disser é isto. Administradores ou qualquer pessoa, dos administradores é somente cada um voto. Numa Assembleia Geral, do pastor é simplesmente um voto. É a igreja que é a democracia da igreja, a soberania da igreja. A igreja em todo fala, isto é tudo. E nós gostamos disso, porque não temos bispos, ou hierarquias, ou supervisores, ou outro, para nos dizer isto, aquilo outro. É o Espírito Santo na igreja quem fala. Eu gosto deste regulamento e é muito bom. A gente, lendo o parágrafo da mensagem, irmão Bruno disse que tem 3 coisas que nós não podemos fazer. Nós não podemos interpretar mal as Escrituras, nós não podemos aplicar mal, e nós não podemos deslocar a palavra. Aí alguém vai dizer assim, mas se Deus mandar falar, a gente fala. Irmãos, se você falar deslocando, aplicando mal ou interpretando mal, não foi Deus que mandou você falar. Qualquer hora que alguém deslocar a palavra de Deus, não foi Deus que mandou ele falar. Qualquer hora que alguém interpreta mal e prega mal a palavra de Deus, não foi Deus que mandou. Não foi Deus que mandou. Agora, se você falar, aplicando o correto, interpretando o correto e aplicando no tempo correto, aí sim foi Deus. Nós não temos dúvida que foi Deus. A chave para a porta. Agora, nesta noite, nós queremos nos apressar e dizer algumas coisas. A propósito, eu tenho recebido uma carta aqui que acabou de chegar pelo correio. Billy apanhou pouco tempo atrás que alguns irmãos que estão em Michigan, e isto vem da associação ministerial, que tem muitas coisas. É isto que tira o escrúpulo das coisas, vê você? Pois alegam que alguns irmãos ali, lá em cima disseram que eu os enviei até ali. Irmãos, eu protesto contra qualquer pessoa dizer que foi enviada do irmão Brana para qualquer lugar do mundo. Eu protesto, não foi. O irmão Brana nunca enviou ninguém em particular para lugar nenhum do mundo. Ou Deus enviou, ou ninguém enviou. Ou Deus enviou, ou ninguém enviou. Porque o irmão Brana não enviou. E enviou. Enviou. Nas consagrações, nós te damos a mão de companheirismo, nós te enviamos a pregar o evangelho. Mas aquele ali não é enviando como representante do irmão Brana, e sim dando a mão de companheirismo, que tem companheirismo com aquela igreja, e não representante do irmão Brana. Irmãos, o irmão Brana não mandou representante dele em canto nenhum do mundo. O irmão Brana não tinha autoridade para isso, mandar um representante dele, porque o irmão Brana não tinha nada. A mensagem veio de Deus. A mensagem veio de Deus. Mas veja aqui, essas pessoas estavam indo naqueles lugares dizendo que eram representantes do irmão Brana. E o que é que elas estavam fazendo? Ensinando, como a Bíblia diz, doutrinas várias e estranhas. Irmão Brana diz, é isto que tira o escrúpulo das coisas. Vê você? Pois eles alegam aqui que alguns irmãos lá em cima disseram que eu os enviei ali. Já pensou se eu pudesse chegar aqui? Eu sou enviado do profeta. O irmão Brana me enviou para cá. Então, todo mundo, pastor Tadeu enviado do irmão Brana. E eles estão pregando que o homem deve deixar sua esposa e procurar sua companheira espiritual, e que eu sou totalmente infalível. Irmão Brana não aceitou isso, irmãos, dizer que ele era totalmente infalível. Irmãos, o irmão Brana não era infalível, o irmão Brana era homem. Ele disse, eu sou falível porque eu sou homem. Agora, a mensagem que ele pregou, sob a inspiração do Espírito Santo, essa é infalível. Agora, essa é infalível. E que eu sou totalmente infalível, que não há nada, e algumas coisas mais terríveis que já ouvi.
e a associação ministerial julga isto, e eles me escreveram uma carta a este respeito, e que eu os enviei lá em cima e está causando bastante confusão. Os apóstolos tiveram que escrever uma carta e avisar que tinha alguns que tinham saído do meio deles e estavam ensinando coisas que não eram o que os apóstolos ensinavam. Irmãos, ter vivido no meio dos apóstolos não garantia ninguém estar no espírito correto para pregar correto. Irmãos, ter convivido com o profeta da era não afirma que ninguém é infalível, não afirma que ninguém está no mesmo espírito do profeta. Porque em Atos 15, pessoas que viveram com os apóstolos estavam ensinando coisas erradas, estavam ensinando, querendo levar o povo de volta para a lei. Então, irmão Brandes aqui, e diziam a carta, e que eu os enviei lá em cima, e estão causando bastante confusão. E alguns deles estão profetizando que o homem deve deixar sua esposa e se casar com aquela outra. Agora, esta igreja sabe que não toleramos tal bobagem como esta. O Brandes não foi responsável por isso. Agora, a deidade de Jesus Cristo. Cristo vem 3 vezes. Irmãos, que Jesus e que anjos se manifestaram na terra, nós podemos dizer que foram milhares de vezes. Nós temos relatos de muitos homens de Deus, de muitas pessoas que viram a Jesus Cristo pessoalmente aqui na terra. Mas isso foram aparições de modo particular, foram aparições, porque geralmente quando Jesus aparece a uma pessoa, nunca é para glorificar aquela pessoa, era para consolar aquela pessoa. Jesus não trabalha para o engrandecimento do homem, Jesus trabalha para o seu engrandecimento, porque é Ele que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Quando Jesus apareceu a alguém, não é porque a pessoa era o grande, é porque a pessoa precisava de ser feito algo por ela, pela fé dela, e Jesus veio, e amor e misericórdia, Jesus veio socorrer aquela necessidade. Agora, que a Bíblia nos relata sobre o plano de Deus, Jesus vem na terra 3 vezes. Irmão Brandes aqui, Jesus vem 3 vezes, parágrafo 40, da idade de Jesus Cristo, parágrafo 40. Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Foi quando ele veio, deu sua vida lá no Calvário, morreu e ressuscitou. Ele veio para salvar a sua igreja. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. É o que nós estamos esperando. Essa vinda de 1 Tessalonicenses 4. O Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados, e juntamente seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E a terceira vez, irmão Brandes aqui, Ele vem a terceira vez com a sua igreja, vem reinar na terra, a começar pelo milênio. Cristo, tudo na Bíblia desloca em trindade, um grupo de 3, mas tudo no mesmo Cristo. Ele, lembre-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, rei e rainha. Amém. Irmãos, se todo mundo ficasse com o que está escrito, não surgiriam doutrinas falsas, não surgiriam suposições, porque o problema vai nas conjecturas. As suposições são feitas e começam a aventar possibilidades. Mas nós devemos ficar com o que está escrito. Tem pessoas dizendo que Jesus já veio em 1963. Irmão, a vinda do Filho do Homem é a manifestação do Filho do Homem. Lucas 17:30, assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Manifestação é diferente de vinda. A Bíblia diz que Jesus manifestou-se na terra muitas vezes. Deus manifestou-se na terra muitas vezes. Melquisedeque era uma manifestação de Deus. E como foi que se manifestou? Foi em carne. Melquisedeque veio, comeu, depois Elohim esteve lá com Abraão, veio, comeu, foi manifestação em carne, mas foi manifestação. Melquisedeque não viveu aqui na terra até morrer, porque para começar Melquisedeque não morreu.
Melquisedeque nem nasceu nem morreu. Hebreus capítulo 7. Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem fim de vida. Melquisedeque foi em carne uma manifestação, e ela é semelhante ao Filho de Deus e permanece para sempre. A pessoa quer dizer que Melquisedeque veio na terra, ele veio, mas em uma manifestação e não em uma vinda. Ele não veio nem ficou, ele voltou para o lugar de onde veio, ele cumpriu um propósito. Aleluia. Agora, a ordem mais alta na igreja é o pastor. Nós devemos saber isso. Irmãos, a pessoa que fica, vocês têm que me respeitar porque eu sou pastor. Se eu sou pastor, vocês me respeitam. Se eu sou pastor, não é preciso eu ficar pedindo para ninguém me respeitar, não. Se eu tenho um ministério, quando a pessoa precisa ficar dizendo, eu sou o chefe dessa casa, é porque ele não tem moral. Quando uma pessoa fica dizendo, eu sou o chefe nessa casa, quem manda nessa casa sou eu, ele não tem moral. Ou então ele está querendo ser um ditador, um tirano, querendo levar tudo no peito e no ferro. Porque quem faz a sua função, quem faz a sua obrigação, é seguido pelos seus subordinados. Agora, irmão Bruno diz, a divindade é explicada 53. E eu gosto disto, veja, porque eu creio que é apostólico. A ordem é apostólica. Irmãos, nunca houve, nós temos aí uma igreja chamada Católica Apostólica Romana. Todos os apóstolos foram judeus. Não houve nenhum apóstolo romano. Todos os apóstolos foram judeus. E nós não temos uma religião que veio de Roma. Nós temos uma religião que veio de Jerusalém. Porque quando Jesus estava com aquela mulher no poço, ela disse, nós adoramos nesse monte. E vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus disse, mulher, nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Aleluia. Eu gosto disso porque é apostólico. Porque o cabeça, a ordem mais importante da igreja é o pastor de ovelhas. Nós compreendemos isso, o pastor. E se algum bispo, alguma outra pessoa vai tirar a revelação do pastor, então como é que Deus vai alguma vez operar em sua igreja? Veja, vocês apenas não podem fazê-lo. Irmãos, a palavra de Deus, ela não está com ninguém em particular na terra. Quando Deus envia um profeta mensageiro, a palavra de Deus está com ele para trazer a mensagem e não para governar as igrejas, porque as igrejas são locais. Nós não temos um profeta mundial, nós não temos um papa mundial, um orientador mundial da igreja, não. Esse tem que ser o Espírito Santo. Aleluia. Então veja, a ele eu vi 35, tema aqui, não existe igreja santa. Davi Miranda via pregando, é a santa igreja, Deus é amor. Que eu saiba, foi a primeira depois da católica que se chamou santa. Olha aqui, E esta é uma coisa especial. Pedro, mais tarde em sua vida, se referiu a isto como Monte Santo. Agora, eu não creio que o apóstolo quis dizer que o monte era santo, pois era simplesmente um monte. Havia tido batalhas ali e tudo mais, mortos. Não era um monte santo, mas era um Deus santo no monte e não um monte santo. O monte foi santo porque a presença de Deus se deu a conhecer, por causa da presença de Deus e não por causa do monte. Nós ouvimos tanto a respeito da santa igreja ou do povo santo. Não há nenhuma igreja ou povo santo. A pessoa diz, às vezes, a pessoa procurar um pastor para dizer que ia sair da igreja, que ele estava para ir para outra porque lá tinha problema. E o pastor dizia, não venha para cá não, porque aqui também tem problema. Irmão, no dia que vocês arranjaram uma igreja que não tem problema, o primeiro que vai querer ir para lá sou eu. Arranja uma igreja que não tem problema, e você vai para lá. Agora você sabe o que, é que vai acontecer? Sabe? Vou apontar o dedo aqui para a irmã, é o dia, mas é representando todo mundo. Quando você for para uma igreja sem problema, você sabe
que é que vai acontecer lá? Você vai ser o problema da igreja. E o Wilson Márcio, se for para lá, vai ser o problema da igreja. E o Jorge, é todo mundo. Eu não estou me referindo em particular à irmã Iranilda. Eu falo porque eu tenho liberdade com ela. É qualquer um. Se você for para lá, você vai ser o problema da igreja. Porque não existe, irmão, igreja perfeita nem povo santo. Não há nenhuma santa igreja ou povo santo. É o Espírito Santo no povo que faz a santidade. Não é a igreja santa ou o povo santo, é o Espírito Santo. Agora outra mensagem, eu creio que é nomes blasfemos. O irmão Brana fala. Mesmo o Espírito Santo estando na igreja, não vai patar de ali ter um incrédulo, um inconverso. Irmão Brana diz, mesmo um renegado. Porque enquanto houver trigo, tem joio no meio. Nós temos que compreender isso, irmão. Essa igreja tem defeito? Tem. Ela tem. E eu, como pastor, tenho. Agora, no dia que você arranjar um que não tem, vai para lá. E eu vou também. A ele eu vi 54. Aliás, 35, agora 54. Bem, então quando dele deixou a terra aqui, sua igreja, ele escolheu um tutor para a sua igreja, um supervisor. A igreja de Deus na terra tem um acompanhador, irmãos. Tem um que continua observando e dirigindo-a. Ele levantou um cultivador, alguém que fosse honesto, que carregasse a verdade, o tipo correto de cultivador. Não era algum arcebispo, ou papa, ou supervisor geral. Ele enviou o Espírito Santo para ser o supervisor e tutor da igreja aqui. Mas nós adotamos bispos e tudo mais para serem tutores da igreja. Eu vejo pessoas aí, irmão, até hoje, querendo basear a obra de Deus em homens, em palavras de homens. Eu só aceito uma palavra para dirigir a igreja, a do Espírito Santo. Amém. A do Espírito Santo vem através das Escrituras e através dos profetas. Amém. Mas nós adotamos bispos e tudo mais para serem tutores da igreja. Não é o programa de Deus, o Espírito Santo é o nosso mestre. Amém. O Espírito Santo é o tutor da igreja. Nós adotamos toda espécie de ideia, todos os tipos de escolas e teologias e tudo mais, quando o Espírito Santo devia estar nos dirigindo. Quem tem que dirigir a igreja é o Espírito Santo. Irmãos, primeiro sinal que o Espírito Santo não está na igreja, primeiro sinal, é o mais claro, é quando aquela igreja só está atrás de dinheiro. Ali não tem o Espírito Santo não, irmão. Ali está próprio para ouvir, para dizer, Senhor, Senhor, no teu nome nós curamos os enfermos, nós expulsamos os demônios, e nós fizemos muitas maravilhas, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Aleluia. Malditos, preparados para o fogo eterno, juntamente com o diabo e seus anjos. O apóstolo Pedro diz que nos últimos tempos, se desviarão alguns da fé genuína, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, uma doutrina, um ensinamento, se não for do Espírito Santo, é de demônio. Nunca pense que é menos do que isso. Se não for do Espírito Santo, é de demônio. E lá diz que esses falsos mestres introduziriam encobertamente heresia de perdição. Encobertamente. De uma forma que vai passando sem você ver. Quase despercebido. Heresias, ensinos falsos. Mas nós temos que receber o ensino verdadeiro, o ensino correto. A ele eu vi 127. Os velhos batedores de ouro. Você sabe como sabiam se era um ouro realmente bom? Eles tomavam aquele ouro e o batiam, e o viravam e batiam, até tirar toda a impureza dele. Você sabe como eles sabiam que a impureza já não mais estava ali? Quando eles viam seus próprios reflexos nele. Então eles sabiam que toda a pirita e coisas já não estavam ali. Aleluia. Irmãos, o ouro é um metal maleável. Na natureza ele se encontra em forma de pedra.
E junto do ouro tem impurezas, tem barro, tem muitas coisas. Os índios, como o Mambrão diz aqui, batiam até tirar. E ainda tem um produto que é parecido com o ouro, e engana tolo, confunde quem não conhece. É a pirita. Hoje, o tempo passou, sabe como é que eles purificam o ouro? É no fogo. O pastor Joaquim uma vez levou lá um ourives lá para fazer uma purificação de ouro lá na frente da igreja. Ele pegou um maçarico e tacou no ouro, irmão, o ouro ficou um caldo. Virou um caldo, virou água. Mas ali tudo que é impureza evapora. Tudo que é impureza some. Por isso que a igreja é tratada, irmão, a igreja é passada no fogo de Deus. Para tirar a impureza. Por isso que nós temos tribulações, nós temos sofrimentos, nós temos perseguições, nós temos angústias. Está escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo diz, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia, nós temos provas para passar. Veja, quando eles viram o seu reflexo nele, então eles sabiam que toda a pirita e todas as coisas já não estavam ali. Todas as rochas e substâncias estavam fora. Aquilo era ouro puro. Quando o batedor podia ver o seu reflexo. Esta é a maneira que Cristo está fazendo com sua igreja. Irmãos, toda a prova que vem sobre nós, vem para nos transformar na imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que aceitar, nós temos que suportar as lutas, temos que aceitar as lutas. O diretor de manhã, sem a tribulação, você nunca vai ter paciência. Tribulação produz a paciência. Eu nunca quero esquecer disso. Os animais, irmãos, os animais, quando eles não podem com uma situação, eles se conformam com a situação. Nós é que não queremos nos conformar com as situações. Por isso que tem aquela oração da serenidade. Senhor, concedei-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Irmãos, nós não podemos enlouquecer. Quando nós não podemos mudar uma coisa, não podemos enlouquecer, nós temos que nos acalmar. Coragem para modificar as coisas que podemos. Concedendo, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar as que podemos. Porque tem coisa que você modifica só com coragem. Só se você tiver coragem. E sabedoria para distinguir o que pode modificar e o que não pode modificar. Eles pegam, antigamente, hoje não tem quase mais carro de boi, carroça puxada por carro de boi, por juntas de boi. Eles juntavam 2 bois, 4 bois, 6 bois, e botavam, irmãos, com a canga no pescoço, atrelado, um atrás do outro. No começo, aqueles bois não sabiam como é que aquilo ia funcionar, quase enforcava o outro. Depois eles se conformavam, aprendiam a andar naquela condição. Irmãos, nós como cristãos, tem hora que nós temos que nos conformar com as situações que nós não podemos modificar. Não existe, irmão, essa pessoa. Sempre que eu vejo que uma batalha está perdida para mim, eu me conformo assim. Eu sei que eu não vou ganhar todas. Eu não vou ganhar todas. Nós temos que aprender isso, irmão. Nós não vamos ganhar todas as batalhas. Quando nós perdemos, perdi. Agora, nunca, quando você perder uma batalha, desanime. Quando eu perco uma batalha, eu me preparo para começar outra. Eu me preparo para começar outra. Porque eu não aceito derrota não, nesse sentido. Se está perdido, está perdido. Vou batalhar em outra. Aleluia, humildade. Oh Jesus. Essa é a maneira que Cristo está fazendo com sua igreja. Ele está batendo e virando, aí batendo, e virando, aí batendo. Como ousa um pregador ser suficientemente frouxo para não falar da palavra de Deus e dizer aos homens e às mulheres que eles estão vivendo erroneamente?
lhe dizer que é errado usar estas roupas imorais. Irmãos, eu não vou ficar aqui. Ó, irmã, sua roupa está curta, irmã, sua roupa está mostrando os seios, irmã. Dia que Deus deu uma direção, como está dando hoje, nós falamos isso. Amém. Irmão Branco falou que a mulher deve vestir uma roupa que cubra os seus seios e cubra os seus joelhos quando ela andar. Agora, depois que eu prego isso aqui, se você quiser andar mostrando as coxas, é problema seu, eu não vou responder por isso. Eu vou responder porque eu ensinei o correto. Se você não obedecer, irmãos, já é problema seu. E pastor não é delegado, não. Delegado é que quando ele dá uma ordem, se a pessoa não obedecer, ele vai lá e prende a pessoa. Pastor não, pastor só ensina, obedece quem quer. Lhe dizer que é errado usar estas roupas imorais, é errado fumar cigarro, é errado ficar em casa e não ir à igreja. Opa! Opa! É errado ficar em casa e não ir à igreja. Você está ouvindo o que o irmão Branco está dizendo? É errado ficar em casa e não ir à igreja. Se você simplesmente fica em casa, com preguiça, com má vontade, às vezes com o coração magoado, o irmão Branco falou, é pecado, porque o que é errado é pecado. Aleluia. É errado o jogo e corridas. Corridas de aposta, né? Não é o esporte que é errado, né? Não é isso. E comportar-se da maneira que a igreja está se comportando hoje, né? O Samuel hoje correu, né? Tem uma corrida dos médicos aí, pela fábrica, ele correu. Não é isso que o irmão Branco está falando. Porque se a pessoa não tiver cuidado, aí alguém vai falar, foi porque eu vi o Samuel, foi na corrida. Não, irmão, isso é esporte. Essa corrida aqui que o irmão Branco fala é corridas de cavalo, que onde tem aposta, essas coisas aí. Jogando na loteria as coisas. Irmãos, nós temos uma palavra do irmão Branco para a loteria, é errado. É errado, acabou-se. Quer jogar? Pode jogar. Mas que é errado é. Aleluia. Deus proíbe quando eu tenho que fazer isto. Não, Senhor, bate esta coisa até Jesus com o Espírito Santo, até que Ele nos leve ao seu próprio reflexo nela. Então você poderá ver as obras de Cristo serem realizadas na igreja. Então ela estará pronta para o rapto. Agora, a escritura na parede. Parece que um homem, quando ele chega a um lugar que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a envolvê-lo. Porque entrou orgulho, a capacidade própria. A igreja, a nação, o indivíduo, que sente que ele não precisa de nenhuma ajuda do exterior. O pecado começa a reinar nele, isso é verdade. E nós observamos também que quando as pessoas começam a se sentir superiores, geralmente o pecado chega e as infecciona. Aleluia. A escritura na parede, 73. Nós já fomos em muitas festas, já vadiamos muito no pecado, mas para falar como nação, a igreja está tão adormecida que ela não importa mais com as reuniões de oração. Eles estão indiferentes. Eles realmente levantam a voz contra o verdadeiro e real Espírito do Deus vivo. Eles não o querem. Eles estão tão denominados, tão bem vestidos. Eles não têm nenhum tempo para as reuniões de oração. Não tem tempo não. Eles estão nas televisões e nos filmes, vagueando por aí, nas festas de bêbados e coisas, isso é verdade. A escritura na parede, 76. Você comprará os discos de Elvis Presley e ficará em casa em vez de ir para a igreja. Nós amamos Suzy. Em um desses dias, você é pesado na balança e achado culpado. O que aconteceu? Há uma escritura na parede. A estatura do varão perfeito. Ali está o homem perfeito de Deus. Quando possui estas virtudes, Deus representa a sua igreja como uma noiva. Vou procurar adiantar um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo de jeito nenhum. E da maneira que traz a cada indivíduo a ser seu filho, para assim estar na noiva, assim também tem trazido a noiva através destas eras
até que tudo culmina numa só igreja. A igreja que vai ser arrebatada, mas é só uma. Discernimento de espírito. Um profeta do Novo Testamento é um pregador. 18. Todos nós sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que é um pregador é um profeta. No pé da letra, um pregador é um profeta. Um profeta do Novo Testamento, se ele estiver profetizando, pregando, não tentando edificar a si mesmo para fazer um grande, enorme, ou para edificar a sua congregação, é personalismo. O pastor Clídio pregou lá em São Paulo. Um pastor verdadeiro está edificando o povo ao redor da palavra, ao redor de Cristo, irmãos. Um pastor falso está edificando o povo ao redor dele, mandando o povo olhar para ele. O que ele tem de Deus, o que Deus deu para ele, o que Deus faz por intermédio dele. Tem que olhar para o pastor, e nós temos que olhar para a palavra. Aqui estou sem uma igreja, mas pregando que você deve estar. Nenhuma igreja está certo. Cada homem deve ir à igreja. Irmãos, você vai pegar uns encruados da mensagem aí, que não frequenta mais igreja não, porque ele é tão certo que toda igreja para ele é errado. Não existe pastor, nenhum pastor certo. Ele não existe para eles. Agora imagina se eles estão no Espírito de Cristo. Imagina. Você deve ter um lugar, não somente flutuar de um lugar para outro, mas ter algum lugar onde você vá à igreja e chame de sua igreja, algum lugar para você pagar seu dízimo. O dízimo é uma obrigação do cristão. O pastor não vai cobrar, a igreja não vai cobrar, mas quando você não dá o dízimo, você está roubando de Deus. Agora você vai gastar tanto que não sobra para o dízimo? É roubo, está roubando de Deus, irmão. Você pagar seu dízimo em algum lugar onde você ajude a sustentar a causa. Tome sua escolha. Mas então nunca para de ter companheirismo com o outro homem, porque ele não pertence ao seu grupo. Primeira característica de espírito denominacional: se separar em grupos, não tendo companheirismo com o outro. Irmão, está cheio disso na mensagem, irmão. Pastores que proíbem membros seus de terem companheirismo com membros de outros pastores da mensagem. Isso é espírito denominacional. Vem, discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então você tem que ter companheirismo um com o outro. Você está trabalhando para uma grande causa. Esta é a causa de Cristo. Eu penso que aquilo é absolutamente a verdade. Amém. Acusação, parágrafo 50. Agora, para os irmãos, tanto os daqui, como os das terras onde as fitas vão, isso é ao redor do mundo. Irmãos, você sabe o que é isso aqui? Que eu estou lendo? A mensagem não? A mensagem aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui que eu estou lendo? Isso aqui é uma fita de membrana. Ou não é? Isso aqui é a voz de Jesus? É não? Isso aqui é a voz de Jesus. Ele falou: minhas ovelhas ouvem minha voz. Você nunca ouviu e nem vai ouvir a voz de Jesus aqui, ó, nesse mundo, aqui. Mas você vê aqui por conta está escrito. Se for em termos de fita, a Bíblia é uma fita de Jesus. Isso aqui é uma fita de membrana, irmão. Aleluia. E isso é ao redor do mundo. Essa mensagem não é dirigida a nenhum indivíduo em particular. E não queremos que as pessoas pensem que somos uma espécie de clã, ou um grupo de fanáticos, que têm se congregado um com o outro para se separar a si mesmos, aparentemente não tendo fé, ou se separam a si mesmos contra alguém, ou contra Deus, ou contra a igreja. Nós somos a favor da igreja. Esses santos que tem por aí são contra a igreja. Porém, nós estamos unicamente tratando de apontar pelo Espírito e sua ajuda a razão para esta segregação que temos hoje. Nós não cremos nisso. Aleluia. Aleluia.
Eu acho que eu vou ler só isso aqui e vou parar. Vou ler só isso aqui e vou parar. Uma libertação total 27. Porque nós já estamos com 48. Terminar lá para 53, né? Por aí assim. Agora há um grupo de oficiais em nossa igreja. Diáconos, administradores, superintendente de escola dominical, pastor. Assim nossa igreja é colocada em ordem. E vocês, pessoas, elegeram esses oficiais e esse pastor. Eu sou somente um supervisor geral para ver se está tudo certo e dar conselhos assim sucessivamente. O Brano está falando do tabernáculo Brana. Vocês são o que elege seu pastor, vocês elegem seus administradores, vocês elegem seus diáconos, vocês elegem cada ofício que há nesta igreja, você, o povo, e é dever vosso se pôr ao lado destes homens. Vem, pois eles cometerão enganos. Tem pessoa que está procurando o pastor perfeito, não vai achar nunca. Eles são mortais, eles são homens, e eles cometerão enganos. Mas se o presidente dos Estados Unidos comete um engano, nós o colocamos para fora como presidente? Nós esquecemos isto e seguimos adiante. Esta é a maneira que queremos fazer com a nossa igreja agora. Eu estava ouvindo orar há poucos minutos atrás por aqueles diáconos, e ouvi lá atrás um testemunho na porta dos administradores, como estão em um só acordo. Irmão, nunca seja um espírito contrário dentro da igreja. Nunca seja, você está buscando maldição para a sua alma. A igreja vai fazer, já estou contra. A igreja vai fazer, já estou contra. Irmão, quem não faz nada é contra quem faz qualquer coisa. Você vê uma pessoa que tudo era contra, é porque ela não faz nada. Não faz nada contra quem faz. Agora vocês lembram agora vocês membros, coloquem-se ao lado destes administradores, diácono e do pastor, e recordem, quando vocês têm sido isto tudo unido, recordem, é serviço do diabo separar, é serviço do diabo ver dispersado. Agora isto sempre foi assim, sempre será. Mas vocês fiquem ao lado de seus oficiais. Este é o conselho que eu ia dar. Aleluia! Conselho do profeta. Fique ao lado da igreja. A igreja é a carroça de Deus que vai para o céu e está passando na terra. Irmãos, ajude a empurrar para o céu. Não fique só empendurado ou tentando segurar para trás, não. Vamos botar para frente, porque nós precisamos seguir à frente, amém? Avante, amém? Vamos ficar de pé, o Senhor Jesus abençoe. No nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pedimos um momento para fazer essa oração aqui. Rapidamente, correndo, ligeiro, depressa. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos, meu Deus, por esta palavra, por este alimento, Senhor. Muito obrigado, Pai. Estamos com o coração, meu Deus, cheio do Teu amor, pois a Tua palavra nos alimenta, Pai, e nos dá graça. Continua, Senhor, nos dando graça e nos leva para casa em paz. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.